muitos investidores buscam por oportunidades de investimento com valores mais acessíveis. Então hoje eu vou revelar 10 ETFs que você pode adquirir com até R$ 250, sendo que alguns permitem investimentos a partir de R$ 5,47. Então fica comigo até o final desse vídeo para você conhecer todas essas opções. Olá pessoal, eu sou a Valéria Batista e esse é o nosso espaço onde discutimos investimentos, educação financeira e como construir um patrimônio sólido. Antes de continuar, eu gostaria de pedir que você curta esse vídeo se você tem encontrado valor nas informações que eu compartilho por aqui. Isso ajuda muito o canal a crescer e a continuar produzindo conteúdo de qualidade para você. E para quem ainda não está inscrito, eu convido você a se juntar à nossa comunidade. Basta clicar no botão de inscrição e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Eu gostaria de saber se você já investe em ETFs ou se você tem interesse em começar a incluir esse tipo de ativo na sua carteira de investimentos. Então compartilhe suas experiências ou suas dúvidas aqui nos comentários abaixo. Os ETFs, ou Exchange Trade Funds, funcionam como espelhos que refletem o desempenho de índices do mercado financeiro, como, por exemplo, o Ibovespa, que acompanha a variação no preço das ações de 81 das maiores empresas listadas na B3, ou mesmo o S&P 500, por exemplo, que reúne o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. A melhor parte é que eles oferecem uma forma acessível e eficaz de diversificar o seu patrimônio. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de ETFs que se encaixam no perfil de qualquer investidor, mesmo se você está começando com um investimento modesto. Então, já fiquem ligados, porque as oportunidades que eu vou apresentar por aqui estão ao alcance de todos. Bom, então, para simplificar, imagine que você quer investir na Bolsa Brasileira e deseja obter o mesmo desempenho que o famoso índice Ibovespa. Se você optar por fazer isso da maneira tradicional, você precisaria comprar ações de todas as empresas listadas na bolsa exatamente na mesma proporção em que elas compõem o seu índice de referência. Além disso, você teria que realizar manualmente os seus ajustes periódicos na composição da sua carteira, o que tornaria esse processo bastante complexo e demandaria um investimento bem considerável. Então agora vamos atrás de uma solução. A BlackRock, uma das maiores gestoras de ativos do mundo, oferece um fundo que investe nas maiores empresas da Bolsa Brasileira e, na prática, é o equivalente a você possuir uma ação no mercado. Esse fundo é listado na Bolsa de Valores, o que significa que você pode adquirir ele diretamente pelo home broker da sua corretora, assim como você faria comprando qualquer ação ou fundo imobiliário, por exemplo. Então, para simplificar, você pode pesquisar pelo ticker BOVA11 e com esse único investimento você estaria instantaneamente exposto a todas as empresas que compõem o índice Bovespa. Esse é o poder dos ETFs. Eles são como um atalho que permite aos investidores acessar o desempenho de um índice sem que haja necessidade de comprar todas as ações que compõem individualmente esse índice. Por exemplo, a cotação do BOVA11 na data desse vídeo é de R$ 112,06. Então, com esse único investimento, você consegue ter uma participação em todas as empresas listadas no índice Ibovespa. O seu rendimento, então, vai ser bastante semelhante a esse índice de referência. Essa é uma forma eficiente de investimento passivo que busca replicar o desempenho de um índice. Então, esse é o conceito central por trás dos ETFs. Essa é uma opção de investimento tanto para iniciantes quanto para investidores de caráter intermediário ou até mesmo para aqueles investidores avançados que não têm muito tempo ali para se dedicar aos investimentos, já que ele oferece um tipo de gestão passiva. Um investimento passivo, ele oferece inúmeras vantagens e eu destaco aqui os custos, que são substancialmente menores se comparados aos investimentos com gestão ativa. Os ganhos com ETFs provêm principalmente do ganho de capital e eles operam no regime de retorno total. Isso, ao longo do tempo, se justifica porque se olharmos para um horizonte de tempo mais longo, por exemplo, ao longo de décadas,
as tendências do mercado, elas sempre apontam para o crescimento das bolsas de valores e dos países. Então, espera-se também que haja avanço nos lucros das empresas e que haja valorização das suas ações. E embora a gente tenha que admitir que nesse mesmo período, algumas empresas podem enfrentar desafios maiores e sofrer alguns prejuízos, mas esses contratempos eles tendem a ser compensados pelos resultados mais surpreendentes que são alcançados por outras empresas, por exemplo. Então a gente consegue manter uma relação de equilíbrio. Bom, até recentemente, o domínio do mercado de ETFs pertencia ao Itaú, juntamente com a BlackRock. Mas a XP também entrou nesse cenário, lançando alguns fundos que oferecem a diferentes tipos de mercados e alguns mercados inovadores. Então, entre as opções que eu trouxe para apresentar para você nesse vídeo, estão inclusos ETFs que são compostos por ações da China, outro focado em empresas europeias, um ETF global que vai abranger ali 3.000 empresas de 50 países, incluindo economias desenvolvidas e também economias emergentes. E também alguns ETFs que são mais especializados, como por exemplo, um que expõe o investidor à oscilação do ouro. E nós também temos opções que refletem índices imobiliários, criptoativos, entre outras opções. Eu vou detalhar então todas essas alternativas aqui em uma tabela que eu preparei especialmente para você. Bom, então o primeiro ETF que eu trouxe para vocês aqui é o IVVB11. O seu índice de referência é o S&P 500. E ele está exposto às ações dos Estados Unidos. A sua cotação na data de hoje é de 244,5. A sua taxa de administração é de 0,23% ao ano, tem um número aproximado de 166.499 cotistas. Investindo no ETF IVVB11, nós estamos investindo nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos e entre elas podemos destacar, por exemplo, Coca-Cola, Apple, Meta, Alphabet, Amazon, Berkshire, Johnson & Johnson, Visa, Walt Disney, entre outras empresas. O segundo ETF listado aqui nessa nossa tabela é o BOVA11 e tem como índice de referência o índice Ibovespa. Ele está exposto às ações do Brasil. A sua cotação na data de hoje é de R$ 112,06. A sua taxa de administração é de 0,10% ao ano. Tem um número aproximado de 107.978 cotistas. Investindo em BOVA11, a gente vai estar investindo ao mesmo tempo em Vale, que é a maior proporção desse índice, em Petrobras, Banco Itaú, Bradesco, Eletrobras, Banco do Brasil, na própria B3, na Ambev, WEG, Itaúsa, Localiza, Suzano, PetroRio, BTG, Equatorial, entre outras empresas. No total, são listadas aqui, para referência desse índice, 83 empresas distintas fazendo a composição aqui desse ETF. O Small 11 é o terceiro item aqui da nossa lista. Esse ETF é focado em ações de small caps. Elas englobam empresas de menor capitalização de mercado e, portanto, são aquelas com maior potencial de valorização. A sua cotação na data de hoje é de R$ 97,00, tem uma taxa de administração de 0,5% ao ano e tem um número de 45.816 cotistas. São ativos que compõem o índice de Small Caps. Eu vou destacar aqui alguns por ordem de participação. Você investe também em Embraer, Taesa, Santos, Gerdau, Smart Fit, Bradespar, Fleury, Sanepar, Alupar, Arezzo, Cielo, Unipar, entre outras empresas que também fazem parte da composição desse índice. No total, são listadas 117 empresas distintas de 9 setores da economia que representam o índice de Small Caps. O Divo 11 é o quarto item dessa nossa lista. O seu índice de referência é o IDIV e ele acompanha o índice das empresas que pagam bons dividendos listadas na Bolsa de Valores. E existe uma peculiaridade
que os ETFs brasileiros, eles não pagam os dividendos diretamente aos investidores. Então, esses dividendos, eles são automaticamente reinvestidos. E esse é o conceito de retorno total que foi abordado aqui anteriormente nesse vídeo. Bom, a sua cotação na data de hoje é de R$ 79,30, tem uma taxa de administração de 0,5% ao ano e um número de 11.812 cotistas. Bom, se a gente olhar aqui um pouquinho para a composição desse ETF Divo 11, a gente vai ver que a gente também está investindo automaticamente em Petrobras, em Vale, Copel, Gerdau, Banco do Brasil, Semig, BB Seguridade, Vivo, JBS, entre tantas outras empresas que são consideradas ações boas pagadoras de dividendos na nossa bolsa de valores. O Hash 11, ele está exposto ao índice de referência NCI. A Hashdex, que é a gestora especializada em criptoativos e que está à frente desse ETF, ela expandiu as opções ao lançar o Hash 11, que é um ETF que permite que o investidor invista em Bitcoin e também em outras criptomoedas de maior peso nesse mercado. A sua cotação na data de hoje é de R$ 21,80, tem uma taxa anual de 1,3% e um número de cotistas de 137.058. Bom, investindo em Hash 11, por exemplo, se a gente olhar aqui a composição da carteira desse ativo, nós temos um investimento de 68% em Bitcoin, 29% aproximadamente em Ethereum, também tem investimentos em Litecoin, Chainlink, Polkadot, Stellar, entre outras criptomoedas. Na sexta posição, nós temos o XFIX 11. O seu índice de referência é o IFIX, então ele está exposto aos fundos imobiliários com maior movimentação na bolsa de valores. A sua cotação na data de hoje é de 11,33, tem uma taxa de administração de 0,3% ao ano e um número aproximado de 15.208 cotistas. O sétimo item dessa lista é o Gold 11, o seu índice de referência é o IAL e ele traz exposição ao ouro. É um mercado um pouco mais especializado, mas permite um tipo de investimento diferente para o investidor diversificar ainda mais a sua carteira. A sua cotação na data de hoje é de 10,35, a sua taxa de administração é de 0,55% ao ano e tem um número aproximado de 32.628 cotistas. O oitavo item dessa lista é o ACWI11. Ele é um ETF global que abrange 3.000 empresas de 50 países, incluindo 23 países desenvolvidos e 27 economias emergentes. Ele traz, então, uma exposição às ações mundiais. A sua cotação na data de hoje é de 9,73, tem uma taxa de administração de 0,62% ao ano e um número aproximado de 5.450 cotistas. O nono lugar da nossa lista está ocupado pelo EURP11. É um ativo focado em empresas europeias que reúne ações do mercado europeu. A sua cotação na data de hoje é de 9,52. A sua taxa de administração é de 0,39% ao ano e tem um número aproximado de 11.478 cotistas. O décimo lugar dessa lista está ocupado pelo ETF China 11. Um ETF que é composto exclusivamente por ações da China. Então, ele acompanha o índice de referência MSCI China. A sua cotação na data de hoje está em 5,47, dada ao cenário macroeconômico da China que nós temos acompanhado nos últimos tempos. A sua taxa de administração é de 0,89% ao ano e tem um número aproximado de 36.154 cotistas. Todas essas alternativas, então, elas representam possibilidades na construção de um portfólio diversificado e adaptado às preferências e metas de cada tipo de investidor. E é válido fazer aqui uma ressalva quanto à tributação dos ETFs. Bom, os ETFs eles não contam com aquele limite de isenção de até R$20 mil em vendas mensais, como acontece com as ações, por exemplo. Então, isso significa que os lucros líquidos provenientes das vendas com ganho de capital,
eles serão tributados a uma alíquota de 15%. Mas atenção, essa tributação ela só incide no momento da venda. Venda essa que foi realizada com lucro. Bom, além disso, é importante que os investidores também estejam cientes aos custos de corretagens que variam de acordo com a corretora que você utiliza. Hoje em dia, a maioria das corretoras oferecem taxas zeradas para corretagem, mas ainda existem algumas que cobram algum valor de corretagem, então vale ficar atento a esse detalhe. E também existe uma outra taxa que pode ser cobrada, que é a taxa de emolumentos. Ela é cobrada diretamente pela B3 por conta da custódia do ativo. Bom, então, ao considerar a construção de um portfólio diversificado, é essencial compreender que você pode acessar não só ativos do mercado brasileiro, mas também de mercados globais, como os Estados Unidos, a China, a Europa, entre outros índices globais, ou até mesmo criptoativos, e tudo isso com valores bem mais acessíveis. Ter esse conhecimento pode ser uma vantagem para aqueles investidores que desejam diversificar as suas carteiras com base nas suas necessidades e nos seus objetivos financeiros. Bom, espero então que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou das opções de ETFs que eu compartilhei por aqui, não se esqueça de deixar o seu like e comentar aqui abaixo com as suas dúvidas ou sugestões. E claro, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima e bons investimentos!